18. Regressor Instruction. Capítulo 86. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso parece bom. Eu não sabia que você tinha uma mente tão forte para pensar sobre a melhoria da guilda. O velhote Lacey comentou, mas ninguém riu com ele. Ponto. É normal, eu murmurei. Como eu disse, ele é louco. Eu não sabia exatamente com que homens velhos como Lacey haviam contribuído para a Guilda Azul no passado. Ver como Lacey mostrou respeito por velhos como ele me fez pensar que eles tinham uma conexão profunda com o mestre da guilda ausente, mas suponho que saber não importava. Já era inquietante saber que a intenção da minha festa e seus planos combinavam. Já conquistamos nosso terceiro emprego, então isso definitivamente ajudaria, comentei. Vocês são incríveis. Vale o dinheiro. Seolho comentou. Não é tudo graças ao apoio da guilda. Ele acrescentou. Wang Jeongyeon olhou para Lei Seolho com suspeita. Era natural para ela fazer isso. O homem nunca foi conhecido por ser um otimista, então seu repentino temperamento agradável naturalmente justificou algum reconhecer por parte dos outros que sabiam como ele realmente era. Embora existam outros que voluntariamente foram participar, ainda existem outros que insistem em ficar para proteger a guilda. Você nunca pensa em participar antes de pressionar outra pessoa a fazê-lo? Eu sabia que o comentário foi feito para todos com medo de participar. Não foi apenas a expressão de Lee Seolho que desmoronou de vergonha ao ouvir isso. Os demais presentes também mostraram a mesma expressão. Bem. Será difícil para nós permanecer na linha de frente. Não acho que possamos fornecer a energia necessária. Todos aqui não desempenham um papel diferente para manter a guilda funcionando. Somos não combatentes em primeiro lugar. Até Seolho Lee está aposentado. Será difícil para nós ganhar o movimento necessário para permanecer na linha de frente. Eu não sei sobre isso. Para mim, parece que você está evitando a responsabilidade. Tu fala demais. Eu não acho que estou errado. Basta ser honesto e dizer que você não quer ir. Isso não está sendo um pouco duro demais? Eu acho que você sabe quem entre nós aqui está sendo egoísta agora. As emoções se chocaram. Era natural para Wang Jeongyeon fazer essa suposição. Qualquer outra pessoa teria feito o mesmo. No entanto, não poderíamos fazer nada a respeito. Eles eram, sem dúvida, parte das forças não combatentes. Não faria sentido trazê-los conosco. Provavelmente seria um obstáculo. Vocês realmente são tão sem vergonhas. Pode ser uma ilusão, mas quase pude ver Lee Seolho e os outros desejando nossas mortes imediatas na próxima expedição. Seria a oportunidade perfeita para assumir o controle. Se todos os combatentes não pudessem voltar com vida na masmorra de nível de herói, eles colocariam um novo sistema, baseado na influência que a Guilda Azul havia cultivado, com Lee Seolho no centro. O mundo estava mudando, então não havia como um velhote como ele pudesse trazer a Guilda Azul de volta à sua antiga glória. Em vez disso, faria todo sentido para eles venderem a guilda. Claro, tudo se resumirá a ganhar dinheiro. Embora não houvesse mais combatentes dentro da guilda, a riqueza, as infraestruturas e a casa da guilda têm valor. Eu também pensei que Kim Il-sung estava considerando isso, então por que eles não pensariam na mesma coisa? O que eu não conseguia entender era por que Lee Seolho parecia o cérebro do grupo. Ele tem algum tipo de sistema de apoio? Eu tinha quase certeza disso. Os idosos não correm riscos. O jogo era mais para pessoas mais jovens que desejavam viver uma vida durável. Eu quase podia apostar que a única razão pela qual esses velhos eram capazes de ocupar cargos dentro da guilda era tirar proveito dos sacrifícios de incontáveis outras pessoas. Se não, não importa. O que importava era que eles eram os responsáveis pelo apodrecimento da guilda. Quando a atmosfera pareceu aumentar de intensidade, Lee Seolho falou novamente. Por favor, pare. Outras pessoas também se sentirão frustradas com o que você está fazendo. Jeongyeon também parece fora do normal e animada hoje. Mestre, mas... Você não pode levar oficiais administrativos para uma masmorra. O mesmo vale para Lee Seolho. Considerando que já está aposentado e não está em boa forma recentemente, ir com você não é uma opção boa. Claro, eu sei como Jeongyeon se sente. Eu também sinto o mesmo. Honestamente, não estou feliz com o que vocês dois estão fazendo agora.
Ah, que HMM. Eu não pude evitar. Não era assim antes. É constrangedor mostrar tal falta de profissionalismo na frente de Kim Jong-sung. A Guilda Azul que imaginei não é assim. Claro, suas ações são razoáveis. Na verdade, você não pode deixar a masmorra com o exército não combatente. Também sei que sua condição física não é a mesma de antes. No entanto, estou realmente desapontado ao ver como todos vocês estão optando por expressar suas frustrações. Não, na verdade, estou muito desapontado com a minha incompetência. Eu sabia que o arrependimento brotou nos rostos de ambas as partes opostas ao ouvir isso. A culpa não iria embora a menos que eles se oferecessem para entrar. Além disso, também pude sentir a decepção de Lee Sang-hee. Ela deve ter se sentido como se estivesse abandonando um Sung-hee de obter uma experiência. Lee Sang-hee lentamente começou a olhar em nossa direção. Eu sabia o que ela queria dizer antes mesmo de falar. Yoon-sung Ki-young. Sim. Sim. Eu realmente sinto muito por retirar minha declaração anterior. Você se importaria de ir nesta expedição conosco? A voz de Lee Sang-hee tremeu, e ela recorreu a baixar a cabeça. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Esta situação definitivamente exige uma mudança de mente. Se isso acontecesse há um mês, ela nunca teria permitido que fôssemos junto com eles. É por isso. De qualquer forma, parecia que ainda tínhamos uma chance de sobreviver, mesmo com apenas mais de 60 estatísticas de um terceiro emprego. Eu sabia que Lee Sang-hee havia levado isso em consideração, e foi por isso que ela mudou de ideia. Eu entendi a urgência. Esta foi a pior situação que a Guilda Azul já experimentou, e precisaríamos de toda a força de trabalho que pudéssemos conseguir, mesmo se estivéssemos em falta coletivamente. Nós nem sabíamos se alguém das partes desaparecidas ainda estaria vivo quando chegássemos lá. Eu podia entender porque ela estava disposta a aproveitar todas as oportunidades que pudesse ter. A resposta de Kim Il-sung ao pedido sincero da Lee Sang-hee foi óbvia. É claro. Eu tive que sorrir com sua resposta. Obrigada. Temos que fazer o que temos que fazer, acrescentou Yoon-sung. Lee Sang-hee acenou com a cabeça e falou novamente. Então, devo me preparar para o envio da equipe de resgate? Partiremos imediatamente para a expedição. Sim, isso está anotado. Então, ele permanece. A segunda e a sétima unidades irão comigo. Por favor, prepare-se o mais rápido possível. Sairemos em meia hora. Sim, senhora. Para aqueles que permanecerão na guilda, por favor, reúna-se com as outras guildas, incluindo os mercenários vermelhos. Envie um Baku para a expedição assim que o contato for feito. É claro. Seu olho. Lee Sang-hee mudou sua atenção para Lee seu olho. Sim, Lee Sang-hee. Seu olho perguntou. Espero que você não me desaponte. É. Vou escolher acreditar em você, falou Sang-hee. O velhote foi rápido em responder em um tom aparentemente sincero. Eu retribuirei sua fé, Lee Sang-hee. Assim que entrarmos em contato com outras guildas, reforços irão em sua direção. Obrigado. Com isso, Lee Sang-hee saiu correndo, não querendo atrasar mais. Wang Jeongyeon fez o mesmo, e até mesmo os membros administrativos agiram com urgência. Kim Il-sung e eu fizemos o mesmo. Depois de descer para o primeiro andar, vi o resto dos membros do nosso partido já reunidos. Vendo que Sun Yeon tinha tomado a iniciativa de ficar no comando, parecia que os preparativos para a expedição não precisavam mais de cuidados. Este foi o momento perfeito para minhas habilidades, pois eu havia feito mais do que apenas me preparar para a expedição. Que pena. Lee Sang-hee era uma boa pessoa. No entanto, ela não era uma líder ideal. Para simplificar, achei sua maneira de pensar tola. A fé era, claro, uma boa ferramenta ao lidar com grandes pessoas, por exemplo, como Deokgun ou Baekhyun. Lee Sang-hee pode ter os mesmos sentimentos por Lee Seol e seus subordinados idiotas. No entanto, isso não significa necessariamente que Seol iria prestar homenagem à fé que ela lhe deu. Eu não sabia a fonte da profunda fé da Lee Sang-hee, mas poderia adivinhar ela tinha fé naqueles com quem convivia há muito tempo. E ela acreditava que mesmo que a guilda corresse o risco de ser arruinada, eles ficariam juntos até o fim. Não importava se eu estava certo ou errado. Esse tipo de crença geralmente é destruído pela traição. Na minha opinião,
Esses velhotes não eram diferentes das pessoas pobres que machucaram Sun e Yong. A única diferença foi o fato de terem a sorte de marcar uma posição. Eles também sabiam como pisar nos outros para progredir. Eu não poderia culpá-los por escolherem usar suas habilidades. No entanto, isso apenas significava que eles não eram bons em nada além desse truque. Fé. Foi uma emoção que persistiu enquanto ambas as partes sabiam que ainda poderiam se beneficiar um do outro. Aos olhos dos velhos, eles provavelmente não conseguiam ver os benefícios que viriam de ajudar Lei Sangue. Partiremos em 30 minutos. O que é isso? Não é nada, Ayan. Você quer que eu pegue mais alguma coisa para você? Opa! Ah, Ayan. Você pode pegar algo para mim? Sim. Tenho que fazer algumas coisas agora. Não tenho muito tempo. Certo. Apenas me diga o que você precisa. Kim-hee, que já estava olhando em minha direção com uma expressão desconfiada, começou a se aproximar de mim logo depois que Jung-Ayan saiu correndo. Ela percebe as coisas rapidamente. Você também pode fazer alguns recados para mim? Ela simplesmente acenou com a cabeça em resposta. Será de grande ajuda para Insung. Ok. Você pode dar uma carta para alguém chamada Leiji da Guilda dos Cisnes Negros? Leiji? Sim, Leiji. Se for possível, seria melhor se ninguém te ver fazendo isso. Por favor, não tente ler na metade do caminho, também. Mas, se você disser que eu enviei, eles irão recebê-lo. Você precisa ir o mais rápido possível. Ok. Ela desapareceu em um instante. Meus pensamentos estavam turbulentos neste momento. Eu nem sabia se estava fazendo a coisa certa. No entanto, eu sabia que estava certo até certo ponto. Por quê? Porque eu sabia que nada de bom viria de colocar fé no que eu sabia que eram meus inimigos. É o momento perfeito para alguma exposição. Eu sabia que era necessário começar a remover os executivos podres da guilda. Regressor Instruction capítulo 87. A voz de Lei Sangue ressoou dentro da sala enquanto eu li a carta da Leiji trazida por Kim-hee. Vamos indo. É claro. Enfiei a carta no bolso e me levantei da cadeira, assentindo. Quando deixássemos a masmorra, meu plano estaria em andamento. No momento, eu precisava me concentrar na própria expedição. O número total de membros da expedição foi 14. Tínhamos 6 pessoas de nosso grupo, 7 pessoas do grupo administrado por Wang Jeongyeon e a própria Lei Sangue, que lideraria a expedição. Embora não tivéssemos muitos, pelo menos tínhamos alguns membros capazes. Em primeiro lugar, era importante notar que Lei Sangue era uma paladina com uma estatística de 90. Ela era uma pessoa talentosa que não era uma boa líder, mas era excepcional como agente de combate. Ela era o melhor petroleira de qualquer vanguarda que eu já vi. Seu nível de agilidade era baixo, mas o mérito de ter 77 de poder mágico e ter habilidades de autocura significava que ela era incomparável a qualquer outro tanque em Lindell. O mesmo vale para Wang Jeongyeon. A segunda unidade também teve estatísticas gerais decentes. Eles tinham uma média de 70 a 80 níveis, e seu potencial geral não era ruim. Eles eram os únicos que tinham as estatísticas apropriadas para entrar nas masmorras de nível heróico. Como não temos tempo, iremos informá-lo no caminho. Observe que nossa prioridade não é limpar a masmorra. É claro. Nosso objetivo é identificar e resgatar os sobreviventes. Se eu determinar que não há outros sobreviventes, chamarei imediatamente nossa retirada. O resgate dos sobreviventes é importante, mas sua segurança é mais importante do que qualquer outra coisa. Espero que você sempre tenha isso em mente. Sim, claro. O nível da masmorra em que estamos entrando é de nível heróico, e o nome da masmorra é Santuário Amaldiçoado. Os tipos de monstros que aparecerão são fantasmas e mortos-vivos, e outras informações detalhadas ainda não foram confirmadas. Vamos procurar por sobreviventes com a maior segurança possível até que cheguem reforços. Quanto tempo isto irá levar? É uma masmorra encontrada nos campos de caça de mortos-vivos na região oeste de Lindell. Demorará cerca de 8 horas para chegar ao destino. Ah, então não vai demorar tanto. Embora tivéssemos nos preparado para a expedição com tanta pressa, fiquei surpreso ao descobrir que tínhamos poucas informações sobre a masmorra em que estávamos entrando. Eu podia entender por que tantas festas haviam falhado. Não importa o quanto eu pense sobre isso,
Entrar em uma masmorra de nível heróico com pouco ou nenhuma informação de antemão parecia um empreendimento muito arriscado que não deveria ser feito. Se as notas da masmorra fossem raras, é claro, não haveria problema algum. Houve algum motivo para eles entrarem? Achei que havia a possibilidade de que a causa da falha pudesse ser causada por entrar arrogantemente com a mentalidade de o que pode acontecer quando estou usando essa quantidade de energia. Para mim, era natural ficar curioso. Wang Zhongyao viu isso e se aproximou de mim. Falta informação. Acho que é porque estamos com pressa. Existe algum motivo? Sim. Eu não tive tempo suficiente para me preparar para a expedição. Foi um erro pensar sobre o que poderia acontecer em uma masmorra de nível heróico porque quase todo o poder da guilda foi colocado na masmorra. Você sabia que o mestre da guilda azul está amaldiçoado? Claro, esta foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Não. É a primeira vez que eu ouço isso. Ah. Foi feito para ser mantido em sigilo. O mais provável é que Lei Sangue esteja esperando o momento perfeito para lhe contar. HMM. Aconteceu antes de você entrar na festa, Qilong. O mestre da guilda sofreu uma maldição de uma força desconhecida e, para dissipá-la, ele entrou à força no santuário amaldiçoado. Na verdade, não achei que fosse impossível na época. Os membros das guildas que partiram para a expedição eram veteranos especializados em masmorras de nível heróico ou em caçar grandes monstros. Ah! Foi um erro comum. Se a expedição foi composta de veteranos pelo menos no nível de Wang Zhongyao, eles devem ter pensado que eram mais do que capazes de masmorras lendárias, muito menos de nível de heróico. Há alguma informação a ser obtida do santuário amaldiçoado? Na verdade, nem eu tenho tanta certeza disso. A maldição que o mestre da guilda sofreu foi obtida no processo de descoberta do santuário amaldiçoado e, claro, pensei que poderia haver uma solução para a masmorra que a causou. Foi ele quem estendeu a mão para abrir a entrada da masmorra. Entendo. Para simplificar, o mestre da guilda azul foi amaldiçoado por simplesmente descobrir a masmorra. Então os veteranos sob seu comando foram procurar uma maneira de dissipá-la. Era como se fosse a maneira da masmorra atrair mais aventureiros. E pensar, esta é a masmorra em que estamos prestes a entrar. De repente, me senti um pouco ansioso. Isso parecia assustadoramente como um filme de terror, onde os caras nobres que tentaram salvar seu amigo caído também seriam pegos nos eventos ruins. Desta vez, não tive escolha a não ser esperar que não fosse assim. Você não parece surpreso, Qilong. Não. Eu meio que esperava que houvesse um motivo para as saídas do mestre da guilda. Eu simplesmente não tentei cavar mais fundo. Estava muito ocupado focando no meu crescimento. Ah, sim. Lei Sangue e provavelmente não queria que você se preocupasse com isso. Sim, acho que você está certa. Opa. Ah, Ayan. Talvez eu tivesse passado muito tempo conversando com Wang Zhongyao. Cumprimentei Jungaia e me aproximei para acompanhar seu passo, e sua cara imediatamente mudou para um sorriso. No entanto, dada a gravidade da situação, não consegui encontrar forças para segurar as mãos. Jungaia parecia entender isso, já que ela não estava puxando minhas mangas. Enquanto isso, a estrada que estávamos tomando era uma subida demais para carroças e coisas do gênero. Como faltava na categoria física, lutei para acompanhar todos os outros. No entanto, ainda estávamos nos aproximando do nosso destino em um ritmo mais rápido do que o esperado. Provavelmente é por causa do senso de urgência. Era compreensível para eles não mostrar qualquer consideração pelos membros com baixa resistência. Por enquanto, eu não tinha escolha a não ser acompanhar seus passos enquanto tomava as poções de saúde que trouxe comigo. Como os inimigos com quem iríamos lidar eram mortos-vivos, parecia que os sacerdotes pensavam que era bom guardar seu poder divino o máximo possível. Eventualmente, quando menos de meio-dia havia passado, chegamos à área onde os mortos-vivos estavam localizados. Esta foi a primeira vez que encontrei um monstro chamado morto-vivo. Parecia curioso, bisbilhotando aqui e ali. Não. Os padres franziam a testa abertamente. No caso da Sun Yeon, que trabalhava como sacerdotisa das trevas, parece que ela não estava lutando tanto quanto os outros, mas certamente ainda estava afetada. Kim se agarrou a Kim Un-sung como se ela fosse mais tímida do que pensava inicialmente. Park Deok-gu, originalmente o tímido, tinha uma expressão contraída devido à atmosfera sombria.
Entre os membros do nosso partido, Jung-Ayan e Kim Il-sung eram os únicos que ainda estavam em boa forma. Kim Il-sung, que conhecia essa área em primeiro lugar, não conseguia entender por que Jung-Ayan parecia estar sorrindo. Quanto mais entrávamos, mais escura ficava a atmosfera. Não era só porque era noite. Havia algo neste lugar que parecia nos pressionar. Parecia desagradável continuar com o ar úmido, mas avançamos. Os sons de mortos-vivos vindos de Deus sabe de onde apenas aumentavam a tensão. Para ser preciso, este era um lugar que provocava irritação. Em particular, quanto mais caminhávamos, mais os sentimentos negativos dentro de mim se tornavam mais intenso. Isso tem algo a ver com a maldição? Eu não poderia saber. Algo neste lugar atrapalhou meu pensamento normalmente crítico. Este lugar faz você se sentir irritado? Ou sou só eu? Deokegu perguntou. Eu também sinto, Deokegu. Provavelmente vai piorar quanto mais fundo entrarmos, eu respondi. Não. Deokegu disse em um tom miserável. Eu não quero lidar com pessoas como os mortos-vivos. Ele acrescentou. Não dá para evitar, respondi friamente. Com todos os sussurros e conversas, não demorou muito para chegarmos ao nosso destino, uma pequena sala encontrada dentro do templo. Havia algo muito errado com isso. Quando virei a estante de livros na pequena sala, a entrada da masmorra apareceu. Havia mais uma nova entrada na sala. Eu não sabia exatamente o que era, mas percebi que tinha um pingente de uma besta pendurado de cabeça para baixo, como um mau presságio. Isso era um santuário? Parece um lugar onde o diabo está sendo adorado. Olhando para a entrada do porão, eu pensei que sabia a razão pela qual o mestre da Guilda Azul, que encontrou este lugar, foi amaldiçoado, especialmente considerando o quão confiante ele estava sobre suas habilidades. É como se respirar sozinho pudesse fazer você se amaldiçoar. Enquanto eu olhava ao redor e avaliava a atmosfera, Lei Sangue falou. Serei o primeiro a entrar. A unidade 7 virá em seguida, e a unidade 2 entrará logo em seguida. Sacerdotes, por favor, recitem o feitiço de purificação. É claro. Sun Yong e um homem do segundo grupo podem ser vistos recitando o feitiço. Assim que a luz deles derramou sobre nós, a sensação de aperto no meu peito diminuiu um pouco. Está funcionando. Todos os outros assentiram e Lei Sangue se mexeu. Vamos, Qilong. Opa. Sim, vamos. Claro, é natural que entremos assim. A informação do lugar imediatamente transbordou. Você entrou na masmorra heróica santuário amaldiçoado. O número de pessoas, foi confirmado. Achei que a batalha iria começar imediatamente, mas não foi o caso. Ao contrário do Jardim do Terror, onde a paisagem parecia mudar completamente, o santuário amaldiçoado não parecia separado do lado fora. Parecia estar em um enorme santuário embaixo do templo. E dentro em si parecia lento para alguém tão nervoso como eu. Assim que olhei em volta, um dos arqueiros em nosso grupo falou. Não parece haver nada por perto. Não sabemos os detalhes ainda, mas os outros vestígios por aqui parecem ser inofensivos. Como disse o arqueiro, esta área parecia segura. Parecia que o grupo anterior havia completado o ataque aqui. Embora a atmosfera ainda parecesse pesada, eu não parecia estar sendo tão afetado como antes. Parece que a costa ficará limpa por algum tempo. É assim mesmo? Sim. Acho que podemos nos mover mais rápido um pouco. Vou fazer o que você diz. Sacerdotes, por favor, estejam preparados para recitar feitiços a qualquer momento. Sim, está bem. Parecia que a festa estava se aproximando um pouco mais rápido do que eu pensava, mas isso não significava que iríamos descuidar de nossos limites. Eu não conseguia ver nada perigoso ainda, mas como esta masmorra já havia engolido toneladas de festas no passado, eu não estava disposto a baixar a guarda. Parece que eles limparam esta parte sem nenhum vestígio de evidência. Não era preciso ser arqueiro para perceber isso. Quanto mais fundo entrávamos, mais limpo parecia o interior. Vendo isso, eu percebi que as partes anteriores não tiveram muita dificuldade no começo. Próximo. Sim. Vou entrar na próxima sala. Estaremos bem atrás de você. Vamos. Foi então que eu ouvi uma voz da qual nunca tinha ouvido até agora. A maldição cairá sobre você. Que diabos? Regressor Instruction capítulo 88. A maldição cairá sobre você. Que diabos? Como todos estavam olhando ao redor,
Eu sabia que não era o único que tinha ouvido a voz. Agora mesmo. Sacerdotes, por favor, lance o feitiço de purificação mais uma vez. Sim, tudo bem. Nada estava acontecendo no momento, mas ouvir a voz nos deixou nervosos. Sinceramente, tive vontade de sair daqui imediatamente. Lei Sangue e o segundo grupo permaneceram calmos, mas nosso grupo parecia um pouco confuso. A maldição vai cair. Você pode sentir o poder mágico? Não, eu não consigo sentir nada. Não existe nem magia divina. Vou amaldiçoar esses intrusos. Talvez seja uma função plantada na masmorra. Que tipo de maldição é? Não sabemos ainda. Por enquanto, esta voz é nossa única liderança. Dê um passo para trás por agora e lance o feitiço da defesa sagrada, Lei Sangue ordenou. De repente, senti meus olhos ficando brancos com o vento forte que de repente aumentou. Eu não sabia o que estava acontecendo. No entanto, fiquei tonto. A vontade de vomitar era grande. Parecia que o mundo ao meu redor estava mudando. Claro, essa não parecia uma expressão apropriada. Não foi fácil tentar explicar que tipo de fenômeno estávamos experimentando. Por um momento, acreditei que todos ao meu redor estavam experimentando a mesma coisa. Depois que a paisagem mudou, a voz desconhecida falou novamente, parecendo um pouco assustada. Por que você fez isso? Por quê? Você me abandonou? Ah! Uma mulher familiar estava na minha frente. Lembrei-me de quem ela era. Ela era aquela que eu deixei para ser comida pelos monstros na masmorra do tutorial. Eu acreditava que não tinha escolha a não ser deixá-la para me salvar, mas nunca poderia esquecê-la. Ela escolheu priorizar água potável e comida em vez de escapar. Disse isso a mim mesmo para aliviar minha ansiedade, mas sempre senti pena. Que situação é essa? Não me importei com o fato de que ela estava se aproximando de mim com seus intestinos caindo no chão. A memória dela sendo comida pelos monstros ainda pescava em minha mente. Eu estava sombrio com isso, mas não estava com medo. Eu já sabia. Isto é falso. Doeu. Doeu tanto. Achei que você fosse me salvar. Em vez disso, você me deu as costas. Porra. Você é uma triste desculpa para ser humano. Park Aeon. Até voz de Park Aeon, que morreu por causa de Jungaian, ressoou em meus ouvidos. Quando ela apareceu, seus braços e pernas foram amputados e seus olhos estavam cheios de ressentimento. Eu sabia que o seu ressentimento vinha do fato de que eles não escolheram a si mesmos. Claro, no caso de Aeon, foi possível salvá-la. No entanto, eu não deveria me sentir culpado. Você sempre se defende com esse pensamento. Foi uma escolha bom. Eu não pude evitar. É uma opção razoável. Para mim, você é o tipo de ser humano que nunca deveria ter existido. Você está qualificado para dizer isso para mim? Foi então que apareceu Jungjinho. Vê-lo com uma espada presa ao pescoço me deixou um pouco enjoado. Não é diferente. Somos o mesmo tipo de pessoa. Somos egoístas e gananciosos. Seu Kou morreu porque ele precisava. Agora, as pessoas que Sun Yong matou apareceram. Aqueles relacionados a mim estavam se mostrando um por um. Era sobre essa maldição que eles estavam falando. Não achei que mais ninguém pudesse ver o que eu estava vendo. Foi apenas um palpite, mas parecia a ilusão destinada a eu ver as coisas ou pessoas que eu mais odiaria ver. Eu podia sentir a culpa dentro de mim, e não me senti bem. Você nos matou. Calhe a boca, eu gritando. Eu estava ficando irritado neste ponto. Você só depende da racionalização. Você é um covarde. O que há de errado em racionalizar? Os humanos são projetados para encontrar a racionalidade, eu retruquei. E você se sente culpado. É um sentimento que posso ter, é claro, mas não me arrependo, falei friamente. Você é pior do que lixo. Isso é tudo que você pode dizer? O fato é que eu sou o único vivo, e todos vocês não. Eu nunca irei mudar. Assim que uma situação como essa acontecer novamente, farei o mesmo, respondi com firmeza. Algum dia, você estará aqui com o resto de nós. Você pode desejar o quanto quiser. Minha visão então começou a ficar muito mais brilhante. Aqueles que olhavam para mim com aquelas expressões assustadoras começaram lentamente a se dispersar e seus insultos começaram a sumir. Eu fiquei em silêncio. Não foi agradável ver os corpos daqueles que deveriam estar mortos. Meu corpo inteiro estava encharcado de suor frio.
Minhas pernas começaram a tremer e meus lábios ficaram secos. É falso. Isso é tudo falso. Você acha? Isso é falso. Cale-se. Mesmo depois que voltei à realidade, as vozes nunca saíram da minha cabeça. Merda. Você nos matou. Merda. Você nos matou. Você. Droga. Isso estava me causando mais danos psicológicos do que o esperado. Enquanto eu engasgava, senti alguém tocando meu ombro. Eu estremeci. Saia, agora mesmo. Você está bem? Quando percebi que era apenas Kim Il-sung, comecei a relaxar. Sim. Tudo isso era falso. Eu tive que voltar à realidade. Ah. Sim, estou bem. Kim Il-sung tinha enviado um pouco de magia em minha direção. Os outros. Todos provavelmente estavam passando pela mesma coisa que eu, apenas com ilusões diferentes. Como esperado, uma vista inexplicável apareceu. Ah! Eu podia ver Kim Il tremendo e apertando sua mão implacavelmente como se fosse se livrar de algo. Não, parecia que ela estava tentando afastar quem estava se aproximando dela. Para. Mãe. Ajude-me. Por favor, me salve, mãe. Por favor. A julgar pelo que pude ouvir, ela provavelmente estava revivendo uma memória que tinha na favela. Não precisei ver a cena para saber que era terrível. Enquanto isso, Park Deok-gu estava agachado. Quando vi tremendo sem dizer uma palavra, tentei o meu melhor para imaginar o que ele poderia ver. Sun Yeon também estava chorando. Ela não estava gritando, mas o sangue escorria por sua boca. Parecia que todos eles estavam mordendo os lábios com força. Claro, a pessoa que mostrou o ato mais incompreensível entre eles foi Jung Ga-yeon. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Por favor, opa. Me desculpe. Eu fiz tudo errado. Por favor. Vou me sair melhor no futuro. Por favor, não me jogue fora. Por favor. Porra. Honestamente, eu senti que a situação dela era séria. Lágrimas escorriam de seus olhos e suas unhas estavam manchadas de sangue. Ela havia arrancado sua carne com as mãos. Vendo que seu cabelo estava um pouco sem, parecia que ela também tinha arrancado um pouco de seu cabelo. Ah não. Não faça isso com ela. Não faça isso, opa. Sinto muito. Odeio isso. Eu odeio tanto isso. Eu não podia prever o que ela estava vendo em sua ilusão. Todas as outras pessoas tinham expressões desorientadas semelhantes, presas em suas ilusões. Embora eu pudesse ver as pessoas acordando no meio do caminho, a maioria delas se contentou em cair e gritar, confusão evidente em seus rostos. Lee Sang-hee estava ocupado se desculpando com quem ela havia encontrado. Desculpe. Eu realmente sinto muito. Mesmo. Eu poderia adivinhar o que ela estava vendo era ela decepcionando seus companheiros membros da guilda. Como ela sempre se preocupou com os membros em perigo, eu sabia que era apenas uma reação natural. Wang Jeongyeon, que chorava baixinho, também acordou olhando em volta em leve pânico. Exceto por Kim Il-sung, a maioria daqueles que despertaram eram aqueles que possuíam alta inteligência. Eles tinham diferenças individualistas, mas sua semelhança na inteligência era distinta. O caso da Jung Ga-yeon pode ser estranho, já que ela era a única com grande inteligência que ainda estava presa em sua ilusão. Isso porque a mente dela está instável. Il-sung, o que aconteceu? Eu também acabei de acordar. Há quanto tempo? Acho que não estamos aqui há muito tempo diferente. Eu realmente não entendo. Pareceram horas dentro das minhas alucinações. Era difícil acreditar que tudo isso aconteceu em um momento. Claro, no meu caso, eu me conformei em resolver a situação em vez de agarrá-la. Depois de apagar as perguntas que persistiam em minha cabeça, falei mais uma vez. Como alguém pode acordar? Seria melhor colocar seu poder mágico lentamente. A magia divina será um pouco mais eficiente, mas acho que seria melhor para que Yeong se concentrar em salvar a Yan primeiro. Ah, é claro. Kim Il-sung então deu um passo na direção de Sun Yeong, decidindo que seria melhor libertá-la primeiro. Wang Jeongyeon pensou a mesma coisa ao se aproximar do padre de seu partido. Assim que consegui limpar minha mente, a estranha sensação deixou meu corpo. Eu também me aproximei lentamente da Jung Ga-yeon. Eu tenho que matar. Do que ela estava falando? Eu tenho que matar tudo. Eu tenho que matar todos eles. Dessa forma, posso me tornar um com meu opa. Ok, sim.
Isso mesmo. Eu tenho que matar todos eles. Jungayan continuou a murmurar em uma voz baixa demais para ser ouvida por outras pessoas. Eu não sabia o que ela queria dizer com se tornar um, mas com certeza parecia assustador. Conforme me aproximei silenciosamente, aplicando minha magia, senti Jungayan despertar gradualmente. Nós sempre estaremos juntos, eu sussurrei em seu ouvido. Conhecendo Jungayan, ela iria se recuperar em breve. E, para minhas expectativas, foi isso. Sua respiração lentamente se estabilizou. Vendo que seu corpo havia parado de tremer, eu sabia que ela voltaria a si mais cedo ou mais tarde. Então, Jungayan olhou em minha direção. Opa! Ayan perguntou e inclinou a cabeça. Obviamente, ela ainda estava se recuperando de seu despertar repentino. Você está bem? Eu perguntei em um tom preocupado. Bem. Opa! Ela respondeu. H. Jungayan me deu um abraço apertado. Eu me senti sufocado, mas não consegui me livrar dela. Opa! Opa! Ela continuou me chamando. Sim, estou aqui, Ayan. Assim que eu disse isso, Jungayan se desfez em soluços. Era como cuidar de uma criança que acabara de passar por um pesadelo, mas não parecia tão ruim. Você vai jogá-la fora também. Embora as vozes nunca tenham me deixado, era natural para mim ignorá-las. Afinal, esse era o efeito da maldição. Não é um efeito da maldição. É a voz que você ouve em seu próprio coração. Talvez eu não fosse o único que estava ouvindo vozes dentro da cabeça. Mesmo depois que alguns dos outros acordaram, eles continuaram a falar consigo mesmos. Eventualmente, ninguém ficará ao seu lado. Você terá jogado todos eles fora. Os que estão ao seu lado também olharão para você com desprezo algum dia. Algum dia. É realmente você, opa? Ayan perguntou. Sim, sou eu, respondi. É realmente opa. Ela comentou. Sua expressão passou de miserável a esperançosa instantaneamente. Sim, está certa. Jungayan falou ansiosamente, tentando ter certeza de que eu era real, que isso não era apenas mais uma ilusão. Isso me fez pensar que tipo de voz ela estava ouvindo em sua cabeça. Engoli em seco enquanto continuava a olhar para Jungayan. Isso não parece certo. A condição da Jungayan não parecia muito boa. Na verdade, ela parecia uma bomba que poderia explodir a qualquer minuto. Regressor Instruction capítulo 89 não era apenas Jungayan que estava agindo dessa forma. Eu não poderia dizer que os outros estavam se saindo melhor do que ela, mas eles ainda exibiam sinais de paranoia e ansiedade, mesmo depois que suas ilusões se foram. Kinri era um deles. Aquela criança sempre expressou uma disposição calma, mas agora ele estava agarrada firmemente a Kim Il-sung, e o medo era evidente em sua expressão. Como ela ainda era uma criança, pude entender por que ela reagiria daquela maneira. Eu não sabia o que ela tinha visto, mas tinha quase certeza de que tinha sido uma de suas experiências mais traumatizantes. O mesmo aconteceu com Jungayan. Quase podia adivinhar que sua ilusão estava tomando a forma de o abandonar. Por causa disso, percebi que a maldição foi feita para atingir os pontos fracos de cada indivíduo presente. Lentamente, porém, todos despertaram. Embora eles tivessem escapado da influência da maldição, ninguém ousou falar. Enquanto eu acalmava uma trêmula Jungayan, acariciando suavemente seus cabelos, Lei Sangue falou. Por favor, relate a situação dos danos. A maldição parece ser puramente mental. Isso cria alucinações para qualquer um que se depara com isso. Há alguém que não consegue se mover? Ninguém ficou ferido. Nenhum dano físico foi causado. No entanto, isso causou um grande abalo mental em todos. Agora, eu estava começando a entender por que os grupos anteriores da Guilda Azul foram aniquilados aqui. Se a maldição continuasse a assombrar todos aqui, ou se começaria a piorar. É aí que a situação pode ficar fora de controle. Lei Sangue se massageou por um momento antes de falar mais uma vez. Alguém pode ouvir vozes dentro de suas cabeças. Ela não recebeu resposta. Quando ficou claro que ninguém se atreve a falar, eu falei. Eu posso. Entendo. Acho que será o mesmo para os outros. Eu não acho que meu feitiço de limpeza divina seja eficaz. A maldição provavelmente está embutida na própria masmorra. É mais provável que seja acionado ao entrar em uma determinada área, ou quando alguém ficou por algum tempo. Essa é uma boa linha de raciocínio.
Lei Sangue havia voltado ao normal. Olhei para Kim Il-sung e o vi balançando a cabeça, o que significava que ela havia dado um palpite correto. No entanto, os sintomas podem piorar mais tarde. Se este tipo de maldição for ativado quando estivermos enfrentando os mortos-vivos. Ela não precisava explicar mais. Isso causaria graves danos à festa. No entanto, eu sabia que o morto-vivo não era o verdadeiro problema aqui, a maldição era. Morto-vivo ou fantasma, não importava. Eles eram aperitivos sem importância. Como o nome da masmorra sugeria, o verdadeiro obstáculo neste lugar seria a maldição infligida sobre nós. Eventualmente, você será deixado sozinho. Calhe a boca. Eu sabia que não seríamos capazes de controlar a situação a menos que nos acostumamos com a maldição. Embora Lei Sangue, Kim Il-sung e eu já tivéssemos nos ajustado, eu sabia que a situação de Il-sung era diferente da nossa. No entanto, era bem sabido que a festa de Kim Il-sung estava crescendo rapidamente. Não seria exagero dizer que nossa velocidade de crescimento era incompreensível. Até eu fui capaz de alcançá-lo, graças a Tucker e meus recursos. Nem é preciso dizer que nossas especificações podem chegar a ser lendárias. No entanto, só porque tínhamos alto potencial não significava automaticamente que éramos fortes. Nosso grupo tinha muitos problemas mentais. O crescimento da mente não pode estar no mesmo nível do crescimento do corpo. Esse era o objetivo de Kim Il-sung o tempo todo. Talvez Kim Il-sung tenha nos trazido com esse propósito. No entanto, quanto mais eu pensava nisso, mais parecia improvável. Eu sabia que ele não era do tipo que desconsidera a possibilidade de as pessoas perderem a vida. Se esta fosse uma masmorra normal, ele não teria hesitado em nos enviar. A situação é séria agora. Nosso partido não era o único a sofrer. O resto do grupo também estava. Nesse tipo de situação, havia apenas 3 opções disponíveis. O primeiro era voltar. Havia muito pouca informação sobre a masmorra em si. Não importava se nosso foco principal era resgatar os membros da guilda. Se o líder da expedição anterior tivesse sido mais cauteloso, ele teria escolhido essa opção. A segunda era continuar. Isso não é recomendado. Como não sabíamos a condição de nossos sobreviventes, havia um senso de urgência que não podia ser ignorado. O terceiro era: em primeiro lugar, seria melhor montar um acampamento aqui. Certa. Para trabalhadores corpo a corpo, por favor, forme um grupo e pesquise os arredores. Tente encontrar informações que possam ajudar em nossa próxima estratégia. O resto das pessoas vai montar acampamento aqui. Por favor, preparem uma refeição. É hora de fazermos uma pausa. A segunda unidade deve assumir o comando. Eu vou com você. Ah, mas você está se sentindo bem? Sim. Não sei porquê, mas não pareço ter sido muito influenciado pela maldição. Embora eu possa ouvir as vozes, não é o suficiente para me incomodar. Ah, se assim for. Então, por favor, Sr. Il-sung. Acho que essa foi a melhor opção que poderíamos ter escolhido. Mesmo antes de sermos amaldiçoados, todo o grupo já se sentia exausto. Fazia mais de 12h e 6 desde que havíamos entrado no santuário. Se continuássemos a nos esforçar para pesquisar neste estado, atingiríamos nossos limites e queimaríamos mais rápido do que imaginávamos. Em particular, nossos sacerdotes e feiticeiros foram os que mais se desenvolveram, então era apropriado dar-lhes bastante tempo para descansar. Depois de descansarmos aqui, podemos retomar amanhã de manhã. Se não encontrarmos nada ou ninguém depois de 3 dias, vamos recuar. É. Sim. Seria melhor para todos vocês encontrarem uma maneira de lidar com sua maldição. É mesmo possível. Eu senti que não era. Normalmente, uma maldição era semi-permanente. Sim, por enquanto, concentre-se em recuperar seu corpo. As contramedidas serão formadas após o retorno da equipe de busca. Assim que Lei Sangue terminou de falar, algumas pessoas com estatísticas de alta agilidade, incluindo Kim Il-sung e Kim Il-hee, se levantaram e saíram. Enquanto isso, o resto de nós fez o possível para armar acampamento. Vendo que ele estava tão disposto a sair, parecia que Kim Il-sung tinha algum tipo de plano de como lidaríamos com essa situação. Talvez ele saiba de outra coisa. Se a tarefa deles era se arriscar em busca de mais informações, então nossa tarefa não era apenas montar acampamento. Foi também para ajudar a aliviar a mentalidade de todos.
Nem precisei pedir confirmação, essa tarefa dependia de mim. Ao contrário de Sun Yeon, que rapidamente encontrou estabilidade, Deokgu, que ainda tinha uma expressão vazia estampada no rosto, parecia que precisava de ajuda. Não precisei fazer muito com a Jungayan. Ela ficaria bem enquanto eu estivesse ao lado dela. Vendo que as pessoas estavam conversando enquanto trabalhavam, pensei que esse seria meu melhor curso de ação. Deokgu. Oh, Young. Ele estava com uma expressão extremamente trêmula ao olhar para Jungayan e para mim. Você está bem? Perguntei. Bem, é claro, Deokgu respondeu. Estou perguntando sério, eu disse com firmeza. Oh, você não precisa se preocupar comigo, Young. Cuide bem de Ayan porque eu não posso. Esse porco. O que você viu? Nada especial. Park Deokgu parecia pensar que a abertura significaria que ele se tornaria ainda mais um fardo. Enquanto eu avaliava em silêncio, pude ver a ansiedade estampada em seu rosto. Então, tomei a iniciativa. Eu ouvi as vozes daqueles que matei ou daqueles que morreram na minha frente. Ah! Eu vi o seu Okwou e Park Yeon, que não podiam ser salvos. Claro, eu também vi os rostos de Jungjin e seus homens. Ele me disse que eu morreria em breve. Eles até me disseram para não racionalizar suas mortes. Ele ficou em silêncio. E você? A expressão de Park Deokgu mudou para preocupação, a ponto de eu me perguntar se era certo pressioná-lo a contar. Talvez fosse por causa de sua fraqueza ou trauma, então era natural para mim ter cuidado. No entanto, eu sabia que era necessário que ele falasse, para que eu pudesse ajudá-lo. Bem, Young, eu vi você e os outros membros do partido morrerem. Eu estava lutando contra um monstro gigante. Não fui capaz de fazer algo porque não conseguia segurá-lo. Eu também hesitei ao ver vocês dois feridos. Hugo. Foi um choque ver as lágrimas se formando nos olhos de Deokgu enquanto ele falava, e ele gaguejou de uma maneira que parecia que estava sufocando. Eu sabia que Park Deokgu era fraco, mas não achei que ele fosse tão fraco. Mesmo quando eu matei o Seokuo, Park Deokgu não conseguiu olhar para a cena. Então eu vi todos vocês me culpando, que todos vocês morreram por minha causa. É tudo por minha causa. Eu não estava fazendo nada, apenas tremendo. A mesma situação voltou, mas eu não conseguia me mover. E depois disso? Foi a mesma coisa depois disso. Nunca mudou. Você ainda consegue ouvir as vozes? Eu pude vê-lo assentindo. O que? Eu posso ouvir todos vocês. Quem? As vozes de Aya e você. Eu também posso ouvir a voz de Sung Young, e a voz de Yeon Euni, assim como Kim Hee. Você está experimentando o mesmo. Claro, mesmo agora. Mas não me incomoda muito. Como esperado do meu Young. Você pode fazer o mesmo. O que você está vendo são simples alucinações. Não quis dizer isso apenas para Park Deokgu, mas também para Sun Yeong e Jungayan. Não há razão para ficar abalado e também não há necessidade de se preocupar. De qualquer maneira, é tudo só besteira. Não deixe isso te incomodar. Concentre-se no que você vê agora. Ah! Se eu posso fazer isso, você pode fazer melhor, Park Deokgu. Ah! Lembre-se disso. Se eu posso fazer isso, você pode fazer melhor. Claro, eu não quis dizer isso. No entanto, eu sabia que isso ajudaria até certo ponto. Depois disso, nos aprofundamos em discussões cobrindo vários tópicos. Tivemos uma breve conversa com Sun Yeong e uma refeição com a Lee Sang-hee, Wang Jeongyeon e Kim Un-sun para discutir nossa próxima estratégia. Claro, era natural que eu investisse mais tempo consolando Jungayan. Eu precisava manter sua mente longe das coisas, mantendo a conversa. Pensei em falar com ela como falei com Park Deokgu, mas sabia que essa tática não seria tão eficiente. Na verdade, eu nem queria me lembrar do que tinha visto novamente. Só de falar sobre isso significava que eu tinha que fazer o meu melhor para não parecer afetá-lo mais uma vez. De qualquer forma, a situação dela era diferente da de Park Deokgu. Embora todos fossem sensíveis à situação, eu sabia que eles poderiam sobreviver a ela. Afinal, tudo o que havíamos experimentado foram alucinações. Enfim, todo mundo fez uma pequena pausa. Pode-se dizer que essa foi a melhor escolha. Seria difícil dormir bem, mas como estava cansado da longa viagem, isso não se tornou um problema para mim. Ah! Em algum momento,
Porém, pude sentir Jungaian olhando em minha direção, aumentando meus sentidos. Estaremos juntos para sempre. Sim. Opa não fará isso. Você é estúpido. Meu opa me disse para ignorar suas palavras. Você não é real. Eu não sabia com quem ela estava falando, mas ela finalmente se inclinou para sussurrar em meu ouvido. Eu não vou ouvir você, idiota estúpido. Meu opa não deveria morrer. Vou viver com ele para sempre. Merda. Estaremos juntos para sempre. Podemos ficar aqui para sempre, opa. Ei. Sua voz assustadora causou arrepios na minha espinha. Regressor Instruction capítulo 90. Estaremos juntos para sempre. Podemos ficar aqui para sempre, opa. Ei. Sua voz assustadora causou arrepios na minha espinha. Eu sabia que Jungaian não esperava que eu recuasse do jeito que ela estava agindo, então optei por não me mover. Em primeiro lugar, sua mentalidade obviamente não era saudável. Sun Yeon tinha uma mentalidade semelhante, mas ela já tinha seu próprio conjunto de valores em vigor. Ela era essencialmente diferente da Jungaian, que confiava inteiramente em mim. A maior diferença delas era no fato de que uma sabia como se controlar, e outra não. Eu não sabia quem Jungaian estava ouvindo, mas... Eu não vou ouvir você. Portanto, não fale comigo. Eu não vou ouvir, de qualquer jeito. Talvez fosse alguma versão distorcida de mim. No contexto, era correto pensar assim. Afinal, sou sua maior fraqueza. Meu opa não pode morrer. Eu só vou cortar suas pernas. Você vai fugir? Não tem como você fazer isso porque disse que me amava. Não tem jeito. Se você fizer isso, você vai se machucar, e eu não gosto disso. Rapidamente, senti sua mão acariciando minha perna. Tive vontade de gritar, de resistir, mas não consegui. Eu deveria estar dormindo profundamente agora. Você ainda não sabe? Você não tem que fazer isso. Se eu cortar seus braços, ele não terá uma mão que vai acariciar minha cabeça, idiota. Ele nem seria capaz de me abraçar com força. Você é um idiota. Merda. Sua condição parecia piorar. Agora, eu podia ouvir outra voz além da Jungaian. Ouvir Jungjinho e Park Yeong invadindo minha cabeça constantemente me irritava. Já que a maldição se sobrepõe à mentalidade de alguém, eu sabia que todos nós deveríamos estar nos sentindo desgastados. A maldição corroeu a mente mais rápido do que qualquer outra coisa. Eu sabia que isso não deveria nos afetar, mas na verdade, honestamente estava afetando Jungaian em uma escala muito negativa. No entanto, ela não está completamente louca ainda. Eu tinha certeza disso porque ela sabia que não devia agir daquela maneira quando outras pessoas estivessem presentes. Contanto que ela estivesse agindo de forma sã, tudo estaria bem. Com esses pensamentos, tentei ao máximo ficar quieto. Opa parece estar acordado. Eu congelei quando ouvi isso. Não. Ele nunca acordou nenhuma vez. Opa não se levanta facilmente depois que adormece. Eu lancei magias sobre ele também. Ah! Esta não é a casa da guilda. Eu esqueci. Ah! Embora meus olhos estivessem fechados, eu ainda podia sentir Jungaian se aproximando. Isso era porque eu podia sentir sua respiração irregular na minha pele. Eu sabia que ela estava verificando se eu estava realmente dormindo. Depois de algum tempo, ela me beijou de leve na boca e recuou. Ah! Sentindo ela se afastar, parecia que ela decidiu que seria melhor ficar longe de mim. Mesmo assim, não ousei me mover. Jungaian mudou para outra posição. Depois de algum tempo, pensei em finalmente abrir meus olhos, no entanto. Ah, então eu estava certa. Você ainda está dormindo, não é? Opa! Então ela se afastou novamente. Tentei dormir o máximo possível, o que não era problema para minha sonolência. Para ser mais claro, as masmorras não eram mais um problema para mim. Tenho assuntos mais urgentes para tratar. Era mais importante resolver esta situação. Em primeiro lugar, o comportamento anormal de Jungaian não era facilmente reconhecível. Também era incompreensível que ela tivesse feito magia no meu quarto e em mim. Mas ela não fez isso para me machucar. Ela tinha feito isso para me proteger de qualquer inimigo possível. Essa foi a sua própria maneira de mostrar que se importava muito comigo. Simplificando, Jungaian nunca havia mostrado que pretendia me machucar. A situação atual parecia diferente, no entanto. Agora, ela é.
Agora parecia um esforço possível para ela fazer, especialmente depois de experimentar a alucinação. Na verdade, ela provavelmente já deve estar planejando para ficarmos juntos para sempre nesta masmorra pelo resto de nossas vidas. Eu estremeci. Em primeiro lugar, a ideia de pensar que aqui se pode obter água potável e comida era ridícula. Água potável poderia de alguma forma ser obtida por mágica, mas este não era um lugar onde humanos pudessem viver. Claro, eu não tinha certeza se Jungaian estava realmente considerando a possibilidade, mas só parecia certo agir sobre isso antes mesmo de ela tentar. Supondo que Jungaian realmente tivesse se decidido, ela tinha duas opções. Uma era matar e esconder aqueles que entraram neste lugar. A outra deveria desaparecer depois de levar apenas a mim. Embora me parecesse que a segunda opção era mais viável, não havia garantia de que ela não escolheria a primeira se as coisas piorassem do que agora. Embora não achei que Jungaian seria capaz de matar todos nessa expedição. Conhecendo as especificações dela, ainda é uma possibilidade. Jungaian era mais inteligente e engenhosa do que eu gostaria de admitir. O lugar onde estávamos agora era uma masmorra que engoliu as 5 festas anteriores da Azul, e todos foram atingidos por alucinações. Não importava se Kim Un-sung retornou. Jungaian ainda era uma muito imprevisível. Suponha que o plano de Jungaian foi colocado em ação e concluído com sucesso. Nesse caso, a masmorra em que estávamos agora pode ser renomeada para uma masmorra lendária, não uma masmorra nível heróico representando um santuário amaldiçoado, mas uma masmorra lendária com uma maga louca e um santuário amaldiçoado. Uma maga louca e o santuário amaldiçoado. Era um pensamento que soava ameaçador. Da perspectiva da Jungaian, qualquer um que ousasse entrar seria visto como um intruso em nosso próprio ninho de amor. Seria o melhor final ruim de todos os cenários possíveis. Claro, eu não queria desperdiçar minha vida inteira em uma área como esta. Este pode ser um lugar seguro e confortável, mas minha liberdade sempre seria suprimida. O que devo fazer? Havia muitas opções, mas a primeira era consertar sua mentalidade o mais rápido possível. Além de completar a tarefa da expedição, tinha mais uma coisa a fazer. Enquanto eu me ocupava em meu próximo curso de ação, o dia se aproximou do grupo. A primeira voz que ouvi foi a da Jungaian. É hora de levantar, opa! Ah! Quando eu balancei a cabeça e olhei para ela, sua janela de status refletiu na minha frente, verificando a janela de status do jogador e sua capacidade e potencial. Nome: Aian Jung. Título: nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade: 21. Disposição: trabalho: arquimago, grau heróico, capacidade, força, 17 limite de crescimento, raro ou menos, agilidade, 15 limite de crescimento, raro ou menos, saúde, 29 limite de crescimento, heróico ou inferior, inteligência, 61 limite de crescimento, heróico ou superior, resistência, 22 limite de crescimento, raro ou menos, sorte, 52 limite de crescimento, heróico ou superior, mana, 70 limite de crescimento, lendário ou superior, equipamento, proteção sagrada, talento, como se tornar um mago, grau heróico, comentário geral, sua taxa de crescimento é excelente. A jogadora Jungaian tem um conhecimento quase perfeito de magia. Parece que ainda é difícil avançar sua mente para o próximo nível, mas espera-se que ela ganhe impulso em breve. Lamento muito mencionar o jogador Lee Ki-yong. É visível que sua tendência está mudando. Se você não quiser transformar o santuário amaldiçoado em um novo tipo de masmorra, você deve tomar alguma providência. Eu dificilmente fui afetuoso, mas espero que você sobreviva. Ah, então é verdade. Felizmente, sua mudança de disposição ainda não estava completa. Eu não sabia o que o ponto de interrogação significava, mas a revisão geral afirmava literalmente que Jungaian estava em uma encruzilhada. Eu não sabia como seria sua tendência para mudar, mas poderia muito bem para uma mudança positiva. Quando olhei para Jungaian novamente, pude vê-la agindo como se ela sempre estivesse comigo. Por causa disso, fiquei envergonhado com a minha incapacidade de agir tão casualmente quanto gostaria. Ah! No entanto, era natural para mim encobrir meu erro. Enquanto sorria e acariciava seu rosto, ela parecia muito feliz. Você ainda consegue ouvir a voz? Aian? Sim. Eu ainda ouço isso às vezes, mas está tudo bem agora.
São apenas alucinações. O que exatamente ele está dizendo? Eu não sei. Não consigo mais ouvi-los bem. Você não precisa se preocupar. Claro, ele estava mentindo. Tudo bem, estou feliz. De qualquer forma, precisamos ir logo. E quanto aos outros? Ouvi dizer que partiríamos em meia hora. Todo mundo parece estar organizando sua bagagem. Nós ficamos de mãos dadas neste momento. Eu também sorri e beijei Jungaian nos lábios. Ela então colocou os braços em volta do meu pescoço, mas nós dois sabíamos que não podíamos fazer mais nada. Era hora de mudar. No entanto, do jeito que estávamos agindo, era quase como se fôssemos velhos amantes. Por um longo tempo, um rubor NT corando permaneceu no rosto da Jungaian. Bom. Esta não foi uma reação ruim. Parecia que seria melhor para mim mover-me um pouco mais ativamente e parecia estar funcionando até agora. Claro, era natural para mim mantê-la por perto e continuar a elogiá-la. Achei que o que Jungaian precisava agora era de mais afeto. Pelo menos, quando ela estava comigo, seu estado não parecia piorar. Está pronta para partir? Sim. Eu preparei tudo. Ah, obrigado. Então, vamos. Ah, opa, espere. Eu realmente tenho algo a dizer. O outro dia. Sobre a última vez. O que tem? Nós. Primeiro. Você sabe quando me beijou pela primeira vez, certo? Claro, eu me lembrei. Antes de ir para Shaiha, beijei Jungaian para tranquilizá-la de que não a deixaria. Então. Ponto. Você disse que me amava, certo? Você disse que eu era a única. Claro que você é. Mesmo agora. Você sente o mesmo. Você me ama, não é? Esta. Era difícil dizer qual era a resposta certa. No entanto, após avaliar seus olhares, percebi que tinha outra opção. Se eu pensasse sobre isso, poderia simplesmente apenas acenar com a cabeça. No entanto, era muito difícil dizer se essa era realmente a resposta correta. Um movimento errado pode mudar sua disposição. Enquanto eu pensava nisso, Jungaian falou mais uma vez, com um pouco mais de força desta vez. Você me ama, certo? Com urgência em seu tom, me senti pressionado a responder. Claro, eu te amo agora e vou continuar a amá-lo no futuro. Ah, graças a Deus. A propósito, por que você está perguntando isso de repente? Ah, não é nada. Sua expressão mostrava pura alegria, mas ainda era difícil dizer se eu havia lhe dado a resposta correta ou não. Não houve uma mudança na disposição ainda. Eu também te amo, opa. Eu. Foi então que ocorreu uma mudança na janela de status dela. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.